O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Temos em direto connosco também o politólogo André Azevedo Alves. Obrigado por se juntar também a nós em direto. André, temos mais uma vez aqui o foco da justiça no Partido Socialista. Temos mais uma vez o foco no Partido Socialista. Eu estava a ouvir a Helena Matos e subscrevo no essencial o que a Helena estava a dizer. Temos também, para além do foco no Partido Socialista, uma fragilização desta liderança do Partido Socialista, desta nova liderança do Partido Socialista, porque se há fatores, desta relação problemática do Partido Socialista com a justiça que já vem atrás e que a Helena também referiu, desde o processo Casa Pia, toda a situação com José Sócrates, mais recentemente a Operação Influencer, etc. A verdade é que nenhuma destas várias situações a envolvia de forma, mais próxima, ainda que, acabasse sempre por envolver, porque José Luís Carneiro é uma figura do Partido Socialista e um dirigente e já desempenhou vários cargos, mas eu diria que esta é a primeira situação que, sem até ao momento envolver diretamente José Luís Carneiro, o novo líder do Partido Socialista, envolve pessoas que lhe são muito próximas. E ao envolver pessoas que são muito próximas do novo líder do Partido Socialista, parece-me que fragiliza também, não só acrescenta a fragilização do Partido Socialista, mas fragiliza especificamente esta nova liderança do Partido Socialista, e nesse sentido o facto de termos figuras que atuaram, por exemplo, como diretor de campanha, ou figuras com peso na comunicação do partido já nesta liderança, aumentam essa fragilização e aumentam também a pressão sobre a forma como José Luís Carneiro vai reagir a tudo isto, que eu creio que pode ser um momento que vai definir as perspectivas da sua liderança futura. E estes casos, há pouco perguntava isso também à Helena Matos, estes casos a afetar, neste caso o PS, mas também que vão afetando os principais partidos do sistema, com algumas suspeitas de corrupção, dão gás, por exemplo, ao discurso do Chega e àquilo que tem sido a forma do Chega de fazer política? Acho que claramente. Independentemente da posição que possamos ter sobre se isso é algo mais positivo ou mais negativo, ou vermos isso com mais agrado ou menor agrado, que casos como este encaixam como uma luva na narrativa política do Chega e na estratégia política de André Ventura, parece-me absolutamente evidente e inegável, até por outra razão, porque se do ponto de vista dos efeitos, digamos, na esfera legal e criminal, esses efeitos em Portugal, em especial em Portugal, infelizmente, são incertos e geralmente a muito longo prazo, quando sequer existem, não é? Porque, infelizmente, estamos crescentemente habituados a que depois, muitas vezes, estes processos, especialmente quando se tornam mega processos, acabem por depois resultar em muito pouco ou nada. Portanto, mas se na esfera legal esses efeitos, como eu dizia, acabam por ser a muito longo prazo e com um grande grau de incerteza, há efeitos políticos que são imediatos. E, obviamente, que o facto de termos imagens e a passar nas televisões buscas na sede do Partido Socialista, portanto, esse efeito simbólico, o efeito das próprias detenções, é um efeito que acaba por produzir, por ter consequências políticas, independentemente do próprio desenrolar do processo, em que certamente em tempo útil não teremos efeitos concretos a esse respeito. Mas há um desgaste crescente, é um desgaste que também afeta o PSD. Eu há bocadinho elencava alguns dos problemas que envolvem o Partido Socialista, as estruturas do Partido Socialista e dirigentes e ex-dirigentes do Partido Socialista com a Justiça, mas temos também, por exemplo, a Operação Tutti Frutti, tivemos também, nomeadamente com o caso Spinum Viva, um conjunto de questões envolvendo o próprio Primeiro-Ministro, e portanto, quer PS, quer PSD, no fundo os dois principais partidos
enfim, hoje o PS já não é o segundo partido a nível parlamentar, mas os dois principais partidos do sistema partidário português no último meio século, que estão crescentemente desgastados por este tipo de situações e parece-me que claramente são situações que reforçam a narrativa política do Chega e estou certo que André Ventura, mais uma vez, não deixará de aproveitar essa situação. Tivemos aqui já um comunicado do PS a confirmar as buscas, mas também a sublinhar essa ideia de que o foco não é o partido, mas sim um funcionário do partido. Isto faz diferença? Parece-me que faz muito pouca, ou seja, naturalmente que o foco são sempre pessoas, não é? Ou seja, as entidades, sejam elas quais forem, partidos, empresas, organizações da sociedade civil, as entidades não têm vida própria, as entidades atuam por via das pessoas que as dirigem, que têm nelas responsabilidades. E obviamente que os contornos do caso envolvem claramente o poder autárquico, envolvem possíveis esquemas de trocas de favores, eventualmente corrupção, eventualmente prevaricação com fundos públicos. E, portanto, o facto de remeter ou procurar minimizar o problema, dizendo, bem, isto diz respeito a pessoas concretas, não diz respeito ao partido no seu todo, bem, por um lado diria que obviamente verdade, no sentido em que as investigações têm sempre que envolver pessoas concretas, mas, por outro lado, há aqui óbvias implicações para o Partido Socialista, há óbvias implicações para o poder autárquico, pelo menos para o poder autárquico exercido pelo Partido Socialista, e parece-me que se a via de reação da atual liderança do PS for a que é sinalizada nessa passagem do comunicado, parece-me que José Luís Carneiro irá por um mau caminho, e permita-me só acrescentar aqui também um aspecto. Acho que há aqui um outro elemento de tensão que poderá ser também com a Presidência da República. António José Seguro foi um dos pontos mais enfáticos também na sua campanha presidencial, o desígnio de promover maior transparência, recredibilizar os agentes políticos, aproveitando até e capitalizando, o que a meu ver António José Seguro fez muito bem, o distanciamento que teve dentro do próprio Partido Socialista, face nomeadamente a António Costa, e portanto António José Seguro procurou e a meu ver conseguiu capitalizar bem esse distanciamento e até uma noção que me parece verdadeira, de que a certa altura chegou a ser ostracizado dentro do Partido Socialista, precisamente por esse tipo de posicionamento. Ora bem, parece-me que a própria relação com o Presidente da República poderá ficar também fragilizada para esta liderança do Partido Socialista se a resposta não for bem mais robusta do que indicia essa passagem do comunicado. Acho que será muito importante ouvir depois o que é que José Luís Carneiro tem a dizer de viva voz e que consequências tira deste caso, mas parece-me que de facto pode ficar como uma mancha política significativa para esta liderança do Partido Socialista, simultaneamente acrescentar ao desgaste dos dois principais partidos, digamos, do centro político português, PS e PSD, e parece-me também, de alguma forma, inevitável que reforça a posição do Chega e de André Ventura. André Azevedo Alves, muito obrigado por estar em direto connosco, politólogo que nos ajudou a olhar aqui para o que têm sido estas horas de buscas, tanto à sede nacional do PS como à Junta de Freguesia de Santa Maria Maior.